Olá, começando mais um Conexão Legislativa aqui na Rede Alesp. E hoje o nosso papo é muito importante, é sobre um projeto de lei sobre o autismo. Meu convidado de hoje aqui no Conexão Legislativa é o Dr. João Salles Júnior, ele que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo, lá da subseção da OAB de Garça. Bem-vindo, presidente, aqui ao Conexão Legislativa. Olá, Júlio, tudo bem? É um prazer estar participando dessa transmissão. Pois é, e já começando a entender um pouco, nós recebemos a notícia, então, aqui da OAB de São Paulo, que por aí, na subseção da OAB de Garça, interior de São Paulo, para quem não sabe, né, tem esse projeto de lei que elimina a carência no tratamento de pessoas com autismo. Primeiro, doutor João, gostaria que o senhor contasse como, então, aí a subseção de Garça chegou a esse PL e qual é o trâmite dele hoje. Tá ok. Então, Júlio, na verdade é o seguinte, eu tenho um filho de 9 anos com autismo, tá? Então, a partir do diagnóstico dele, eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto, né? E passei a ter que brigar muito pelos direitos dele. E nesse interim, né, quero inclusive fazer um agradecimento para o Dr. Fábio Ricardo, que é presidente da 42ª, né, subseção da OAB de Garça e colega meu de colegial, que a certa altura, no começo do ano, eu telefonei, né, para ele e dei a sugestão de ser criada a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo em Garça. E ele de pronto concordou e deu um andamento e criou essa comissão em março. E quero inclusive agradecer ao Dr. Caio Augusto, presidente da OAB do Estado de São Paulo, que no dia da criação da comissão também estava presente. Tá? Então, o que aconteceu? Na verdade, já são 2 projetos de lei. Foi feita uma reportagem de um só. Mas pouco tempo depois, já tem outro projeto tramitando. Tá? Tá. Os 2 projetos partiram de situações concretas, práticas. O primeiro, que é o projeto 4788, que elimina a carência, aconteceu porque uma criança, os pais são clientes meus, e precisaram de que a criança realizasse um exame genético de alto custo para detectar se o autismo da criança era devido a alguma mutação ou anomalia genética. Como o contrato tinha sido feito há pouco tempo, o plano de saúde negou, dizendo que não poderia cobrir por causa de se classificar o autismo como uma doença pré-existente. Né? Por quê? O autismo, apesar de ser uma deficiência prevista na Lei Federal 12764/2012, ele tem CID, é o CID-F84, ele está classificado no Código Internacional de Doenças. Então, o plano de saúde acaba reconhecendo como uma doença. Né? Então, nesse contexto, eu tive a ideia de questionar isso daí. Só que não tinha muitos elementos para isso. Tinha só a Lei Federal 12764, que diz que o autismo é considerado deficiência para todos os efeitos legais. Então, eu acabei entrando em contato consegui contato, né, e trocar e-mails com uma professora de Stanford, que é a doutora Lynn Kogel, que ela é professora da disciplina de psiquiatria infantil na Universidade de Stanford. E eu expliquei para ela a situação e ela acabou me explicando e me deu por escrito uma declaração dizendo que nos Estados Unidos o autismo nunca foi considerado doença, mas sim uma deficiência. E eu entrei com uma ação declaratória pedindo para que o autismo fosse declarado doença, né, declarado deficiência, para afastar essa carência. E é o que aconteceu na terceira vara civil da comarca de Marília. A partir desse ponto, Júlio, quer falar uma coisa? Não, não. Então, a partir desse ponto, eu pensei o seguinte: se a criança conseguiu afastar, que é uma carência de 24 meses, para, né, procedimentos de alto custo, né, alta complexidade, por que não estender para todos? Só que para estender para todos é preciso de legislação. E eu acabei entrando em contato com o Dr. Célio Studart, que é um deputado federal do Ceará, e ele é coordenador da Frente Parlamentar de Defesa da Pessoa com Autismo na Câmara dos Deputados. E aí começamos a conversar com a assessoria dele e tal, e acabou concordando e gostou da ideia. Foi quando apresentou o projeto 4788 de 2020,
né, que já foi protocolado na Câmara dos Deputados, está aguardando o despacho do Rodrigo Maia, né, presidente da Câmara, para dar andamento, na qual elimina essa carência para as pessoas com autismo. E aí, doutor João, o senhor falou uma coisa muito interessante e muito importante, né? Se precisa do legislativo, da legislação para que aconteça isso, né? O senhor falou, e uma coisa que a gente quer trazer aqui no Conexão Legislativa é justamente isso, né? Um caso, nesse momento, isolado no interior de São Paulo, que pode virar um projeto de lei e ajudar o Brasil todo, todos esses pais com as crianças, né? Então, essa tríade, né? Você pensar numa sociedade de classe, a OAB, em conjunto com o Poder Legislativo, para se pensar em formas para ajudar, nesse caso, as pessoas com autismo e essas famílias, né? É importante essa interação, não só que se faça cumprir a lei, né? Mas que se pense políticas públicas. Sim. A pessoa com autismo, né, é uma coisa muito complexa, tá? Não existe um autista, uma pessoa com autismo, né, com transtorno de espectro autista igual a outra. São limitações diferentes. A legislação em si, ela vai ser feita de uma forma bem ampla, né, que é para todos. Mas as limitações, elas são muito específicas. Esse projeto de lei é só o primeiro que a gente está estudando fazer. Já tem o segundo que eu vou explicar daqui a pouco. Já foi protocolado também. Tem até um número aqui, tá? Por quê? Tá. Porque para atender todas as demandas é difícil, porque a complexidade do autismo é muito grande. E acho que uma coisa que ficou interessante, e é importante a gente ressaltar, que muitas vezes, ainda mais nesse caso de planos de saúde, se colocaria como uma CID, né? Então, é importante deixar isso claro, que talvez famílias que estão tendo esse diagnóstico nesse momento das suas crianças, né, fiquem um pouco perdidas com relação até mesmo a que eles têm direito, em que categoria essas crianças e adolescentes são colocadas, porque não deixam de ser colocadas em categorias. Sim, de forma bem ampla. Até no judiciário, quando pegamos decisões dos tribunais, eles acabam falando da patologia autismo. Tá? Não existe patologia autismo. O autismo é considerado deficiência. A lei já fala. O autismo é considerado deficiência para todos os efeitos legais. E ainda, mesmo assim, até no judiciário, eles classificam o autismo como se fosse uma patologia, como se fosse uma doença. Mas isso já vem de lá de trás. Agora, de quem que é a responsabilidade disso? Isso aí é do próprio governo, porque a própria Lei 12.764 fala que é o poder público a responsabilidade de conscientização disso daí. As pessoas não são conscientes do que se trata. Há pouco tempo atrás, essa semana, eu presenciei um caso, inclusive comigo. Eu fui numa clínica médica e lá tinha o estacionamento para a pessoa com deficiência e tinha o símbolo do cadeirante. Agora, o símbolo do cadeirante, aquele desenho, né, de uma pessoa na cadeira de rodas, não é que a vaga é para a pessoa cadeirante, é para a pessoa com deficiência. Tá? O funcionário da clínica veio pedir para eu tirar o carro porque era uma vaga para cadeirante. Eu falei, sinto muito, mas a vaga não é para cadeirante. A vaga é para pessoa com deficiência. Por quê? Porque vem da ignorância, mas não é ignorância de forma pejorativa. É a ignorância de não saber do que se trata. Sim. E é preciso também que a população, de modo geral, conheça melhor, né, essas questões, né? E acho que nós aqui do Conexão Legislativa levamos para quem está ouvindo, vendo a gente aqui na Rede Aleste, um pouco sobre esse tema que pode ajudar muitas famílias, como eu já disse aqui anteriormente, né? Só fazendo um registro, né, aproveitando minha colinha aqui do lado, segundo a Organização das Nações Unidas, há 70 milhões de indivíduos com transtorno do espectro autista no mundo. Então, assim, é muita gente, né? Não são casos isolados, por exemplo, aqui no interior do estado. Mas que bom que a Subseção de Graça e que a OAB fez essa ligação, então, com o Congresso Nacional. Aproveitando que o senhor falou agora há pouco, que já tem um outro PL em andamento, queria que o senhor contasse, então, sobre esse outro PL. Olha, as pessoas que têm autismo é uma deficiência. Só que, em muitos casos, elas necessitam de medicação para mitigar
alguns comportamentos atípicos, como, por exemplo, irritação, nervosismo, insônia, que é tudo comorbidades, são todos sintomas inerentes ao quadro clínico. A Lei 12.764 fala que a pessoa com transtorno espectro autista tem direito à medicação. Só que é muito difícil encontrar medicação com indicação em bula para autismo, até porque não é doença. Tá? Então, sendo uma deficiência, são raras as medicações que na bula são indicados para autismo. E há pouco tempo, o STJ decidiu que os planos de saúde têm obrigação de disponibilizar as medicações de uso off-label, ou seja, medicações sem prescrição em bula. Da mesma forma, entramos em contato com o deputado Célio Student, e ele fez o projeto, é o projeto 4959/2020, que altera a Lei 12.764, inclui o parágrafo 2º no artigo 3º, para constar que, quando se fala em medicamentos na Lei 12.764, engloba também as medicações de uso off-label, ou seja, aqueles que não têm indicação em bula. Perfeito. E a gente vê que é mais um aspecto importante para essas famílias, né, que têm seus filhos, né, ou alguém da sua família dentro desse aspecto. A gente tem importante lembrar que também no ano passado aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo o primeiro Fórum de Acessibilidade para o Autismo. E também no início desse ano, em março, foi um lançamento, né? Teve um lançamento de um aplicativo sobre o autismo legal. Claro que são todos projetos pensando no bem comum dessas pessoas. E aí eu pergunto para o senhor, o quanto é importante uma casa legislativa, o executivo, estar debruçado sobre esses temas. A gente sabe, às vezes, as pessoas acham que são algumas pessoas só que passam por isso, mas não, acabei de falar, né? A ONU diz que são 70 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma questão latente, é uma questão de saúde pública. Claro. É muito importante os poderes constituídos. Primeiro, porque, na maior parte das vezes, as pessoas que têm crianças com transtorno espectro autista, ou até adultos, a maior parte é carente. Né? Não é todo mundo que tem condição, né, de pagar plano de saúde, de ter todas as terapias necessárias. Portanto, é muito importante que haja uma interação entre executivo, legislativo e judiciário. Para quê? Para que as políticas públicas sejam aplicadas corretamente com essas crianças. Até porque muitas delas, durante toda a vida, vão ter que ter assistência. Tem que ter assistência de terceira pessoa. E a grande dor da mãe que tem a criança com autismo, eu sei isso porque eu tenho conhecimento empírico disso por causa da minha esposa. Né? É a seguinte questão: enquanto eu não estiver aqui, quem vai cuidar? No Brasil não tem uma legislação específica, né, que proteja de forma integral, né, a pessoa adulta, por exemplo, que não tem com quem ficar. Né? Eu falo isso, tem até legislações que podem colaborar, mas, por exemplo, existem alguns países europeus que existem vilas especializadas, todas custeadas pelo poder público. Para quê? Para que a pessoa que tem autismo grave, né, que depende de terceira pessoa, que não tem mais família, que seja adulto ou idoso, seja amparado. Porque aqui no Brasil não tem. Aqui a grande questão, o grande X da questão é quem vai deixar. É até engraçado que quando você pega a Lei 12.764 de 2012, né, que é a lei berenispiana, lá fala que o autista ele tem direito à moradia protegida. Mas não existe uma definição. O que é moradia protegida? Todo mundo tem que ter moradia protegida. Não há uma definição de moradia protegida ainda. Pois é. E o que a gente tem a aprender? O que a gente, digo Brasil, tá? Tem a aprender com alguns países do mundo que tem, talvez, o senhor pode contar para a gente, que tem uma legislação específica e que se cumpra essa legislação? Tem que, na verdade, criar conscientização que as pessoas com deficiência, não só o autismo, eles existem efetivamente. Pessoas com deficiência normalmente são invisíveis. Tá? O mundo não é feito para pessoa com deficiência, ele é feito para pessoa neurotípica, que não tem nenhum tipo de deficiência. Tá? Então, o que acontece? Eu tiro por base comigo mesmo. Tá? A gente só se interessa
ou acaba vendo, depois acontece conosco. Nós sempre achamos que acontece com os outros, mas nós somos outros dos outros. Tá? Então, o que acontece? Quando bate a nossa porta, a gente vê quão realmente é importante essas políticas públicas. Que no Brasil já é fácil até para a pessoa que é neurotípica, né? Tanto no aspecto de saúde, educação, o que dirá para uma pessoa que tem deficiência, por exemplo, uma criança que tem autismo grave e é não verbal, tem problemas de comunicação, problemas de relacionamento, de interação social, é muito difícil. Sim, são processos também, né, que precisam ser ajustados nesse meio termo. Você falou uma coisa interessante, puxando aqui também, aqui na nossa redação, temos um projeto de lei, o 511 de 2017, do deputado Enio Tato, do PT, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno de Espectro Autista. Né? Eu acho que essa questão de direitos, né, às vezes se coloca de um jeito, né? Você mesmo acabou de falar, às vezes as pessoas não têm essa ciência, né? E elas têm os seus direitos e seus deveres, são cidadãos, né? Sim. Então, colocar em voga, colocar em discussão também esse direito das pessoas com deficiência, né? Sim. É bom você ter tocado no assunto, porque a lei estadual 17.158 de 2019, né, daqui do Estado de São Paulo, eu falo isso por quê? Porque há alguns dias, já faz semanas, eu tenho quase contato diário com a assessoria da deputada Valéria Bolsonaro, aí da LESP. Né? Tá. E estamos discutindo, e provavelmente vai ser, segundo o Eduardo, que é o assessor dela, entrou em contato comigo ontem, vai ser protocolado um projeto, né, na Assembleia Legislativa. De que sentido? Essa lei, a 158, ela praticamente ela é praticamente cópia da Lei Federal 12.764. Tá? Então, quando pega lá no parágrafo único do artigo 3º, que fala sobre educação, fala que a criança, o aluno, né, com autismo, incluído na sala de ensino regular, tem direito a um acompanhante especializado. Né? Mas especializado no quê? A lei não fala no que é especializado. A lei não define. O poder público ele é regido pelo princípio da legalidade. Se não está na lei, não tem que cumprir. Então, o que acontece? Como na cidade de Garça, numa ação que eu fui o advogado, eu entrei com uma ação contra o município de Garça, e a justiça em Garça, entendendo que a criança que tem autismo tem necessidade, condenou o município de Garça a disponibilizar um professor de educação especial integral, exclusivo para a criança, vai ficar sentado do lado dela durante toda a aula. Tá? Então, a discussão que nós estamos tendo com a assessoria da deputada Valéria Bolsonaro, e que tudo indica vai virar uma proposição aí na Assembleia Legislativa, é que se complemente, dê uma definição do que é acompanhante especializado, né, ou qual a formação mínima necessária para que esse acompanhante especializado possa acompanhar a criança com transtorno espectro autista na escola. E aí a gente vai vendo, né, doutor João, o quanto é importante se ter uma lei, vir repensá-la também e destrinchando em como se pode aprimorar uma lei já existente, como a gente está falando dessa, sim, né? E todos pensando num bem comum, né? Então você tem uma lei, você vai destrinchando, você vê ali aí quais aspectos que podem ser melhorados e nada melhor também, como o senhor falou, né? O senhor vive essa questão em casa, né? É muito próximo essa questão de como pode ajudar. É uma ajuda muito própria, né? Uma ajuda de quem vive isso no dia a dia. Isso. Se nós tivéssemos as ferramentas necessárias, né, e fosse colocado efetivamente em prática tudo que está na legislação, seria uma maravilha. Né? Seria uma maravilha. O problema é que políticas públicas no Brasil, elas têm as suas falhas. Né? E quem acaba pagando o preço são as pessoas mais sensíveis, são, né, os hipossuficientes. Né? Que no caso aí, há uma hipossuficiência maior, ele é hipervulnerável a pessoa que tem autismo. A pessoa que tem autismo não tem noção do perigo. A maior parte deles, quando tem o autismo grave, ele não tem noção do perigo. Então, o que acontece? Eles acabam sofrendo mais do que a pessoa que é neurotípica.
Outra coisa, Júlio, o que tem que mudar na cabeça do cidadão comum é o seguinte: é nivelar a pessoa que tem autismo como se fosse a concepção de Hollywood, tá? Quando a gente fala para uma pessoa que nosso filho tem autismo ou que a outra criança tem autismo, tá? A primeira coisa que vem na cabeça ele fala o seguinte: ó, qual que é a habilidade dele? E isso é irreal, tá? A grande maioria das pessoas que têm autismo, eles têm deficiência intelectual. Então eles acabam assistindo essas séries de Hollywood, filmes, e acabam nivelando por cima, achando que todo autista ele é superdotado, e não é. Isso não é a realidade. E como que é, saindo um pouco da esfera do direito, do senhor ser advogado, presidente hoje de uma comissão, como é que é para o João pai, então, ajudar não só o seu filho, mas também filhos de outras pessoas com relação a isso? Depois de um tempo olhar para trás e falar que bom que eu pude ajudar, de algum modo, essa minha experiência vai poder ajudar as outras pessoas? Como é que é para o João pessoa? Então, para o João pai, se não tivesse a esposa, né, minha esposa chama Priscila, se não tivesse ela do lado, né, que na verdade a guerreira é ela. Ela que comanda terapias, horários, ela acaba tendo mil e uma atividades. Tá? Então, eu falo que se não tivesse minha esposa, eu não saberia o que fazer. Né? Então, eu acabo indo para o aspecto legal, né? Agora, essa parte do cotidiano, o 100% é ela. Mas, assim, é muito gratificante quando a gente consegue alguma coisa e pode estender para outra pessoa, né? Até porque, como eu disse uma outra vez, quando se diz que as pessoas, os pais que têm crianças com autismo estão no mesmo barco, na verdade eles não estão no mesmo barco, né? Eles estão no mesmo oceano. Mas enquanto uns estão de jangada, outros estão de iate. Né? Enquanto uns têm muita terapia, outros não têm nenhuma. Enquanto uns têm acesso à medicação, outros não têm. E isso acaba sendo uma discrepância no local que devia ter igualdade para todo mundo. Pois é, essa é uma outra questão que fica muito latente, né? Você tentar deixar uniforme, vamos falar assim, né? Tentar equiparar ali quem tem uma possibilidade de ajudar os seus filhos com um tratamento no privado, né? Digo assim, e aqueles que precisam de assistência pública nesse sentido, né? A gente está encaminhando para a reta final do Conexão Legislativa, mas só para que as pessoas tenham uma ideia, a gente contextualize isso. Hoje, no SUS, no Sistema Único de Saúde, ou mesmo fora de rede privada, como é que funciona a assistência ao autista? Não entendi, Júlio. Repete, por favor. Fora da rede privada, né? Tem aquelas pessoas que não tem como pagar. Como é que funciona isso, então, no Sistema Único de Saúde e na rede pública? Não, o Sistema Único de Saúde do brasileiro ele é formidável. Tá? Ele dá acesso às pessoas. O problema é que a demanda é muito grande. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, quando não se consegue, judicialmente se consegue fazer isso aí. Só que a luta é árdua, é diária. Tem que se recorrer ao Poder Judiciário. Mas no Sistema Único de Saúde, funciona. Funciona-se quando precisa, funciona. Eu conheço casos de crianças que têm todas as terapias custeadas pelo município ou pelo Estado, mas normalmente decorrente de uma ação judicial. Mas funciona. Só que é árduo. Nada vem sem batalha. Nada vem sem briga. Perfeito. É muito importante, né, ter você aqui, doutor João, que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Autismo, da subseção da OAB de Garça, contando para a gente um pouco sobre essa questão dos CLs, dos projetos de lei. Obrigada pelo seu tempo. Eu quero te agradecer nesse momento por contribuir com Conexão Legislativa, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre esse tema e, claro, conforme for acontecendo o projeto de lei também por aí, a gente ouve novamente o senhor aqui no Conexão Legislativa. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço para dar voz para essas crianças que não têm voz. Muito obrigado. Perfeito. Imagina, obrigada ao senhor. E você que está em casa e quer rever esse programa, quer difundir esse programa para as outras pessoas, é fácil.
corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais!